Oi, gente. Pois é, essa direita recente tem uma predileção pela mentira nos currículos, da mentira em geral, mas nos currículos especialmente, não é? E eu vou repassar aqui com vocês as mentiras de vários ministros do governo Bolsonaro e uma liderança da direita atual que também mentiu no currículo. E eu vou fazer uma reflexão no final do vídeo sobre por que eles estão mentindo. Então aguardem até o final do vídeo, assistam o vídeo até o final para poder saber, assim, temos algumas hipóteses para tentar compreender essas mentiras de gente que diz ter tanta hostilidade com a ciência, né, negar a teoria da evolução e, de repente, eles acham assim muito importante colocar que tem doutorado, mestrado nos currículos, quando muitas vezes eles não têm. O caso mais recente do Decotelli teve um novo episódio, porque o Carlos Alberto Decotelli decidiu colocar sua passagem relâmpago pelo Ministério da Educação em destaque no currículo Lattes. Ele ficou 5 dias no posto, não chegou a tomar posse, mas colocou o seguinte no currículo Lattes, eu vou ler aqui. Eu não sei se ele já tirou, ele pode já ter tirado, viu? Entre 25 e 30 de junho, atuou, ele, Decotelli, como ministro da Educação do Brasil. Não atuou, não tomou posse. Tendo sido, no ano de 2019, entre 5 de fevereiro e 29 de agosto, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Até aí tudo bem, isso é verdade e tal. Mas a primeira frase do resumo do Lattes dele, ele fala que ele atuou como ministro. O quê? Não atuou como ministro não, Decotelli. Mas aí o Ministério da Educação é aquela coisa, é o Ministério da Deseducação. O Bolsonaro é porque os indicados, todos eles têm problema. E vamos do mais recente para o mais antigo e depois o primeiro. Né? O Abraham Weintraub tem inconsistências também. Ele tem 2 artigos idênticos publicados em periódicos diferentes que exigem ineditismo do material, prática conhecida como autoplágio. Só para explicar, ele mandou o trabalho dele para uma publicação e disse: Ah, é inédito, sim, pode confiar em mim. Aí ele mudou para uma outra publicação que não tinha conhecimento da primeira e disse: Ah, não, é inédito, não mandei para lugar nenhum. Aí publica em um, publica um tempos depois no outro, ele continua dizendo para todo mundo, de ambas as partes, que não mandou para outros lugares, e as pessoas publicam como se fosse material inédito, quando na verdade era o mesmo artigo publicado 2 vezes. Já o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Ele errou 22 vezes. O primeiro é aquele que tem o maior número de erros. Né? Em termos de gravidade, o Decotelli foi o maior. Né? Título de doutorado, plágio no mestrado, as acusações que pesam sobre o Decotelli são maiores. Inclusive, tinha gente especulando que talvez a crítica maior teria sido em cima do Decotelli por ele ser negro. Olha, eu estou criticando aqui todos, né? Mas o caso do Decotelli, por se tratar dos títulos, né? Plágio no mestrado, título inexistente de doutorado, pós-doutorado, que não é título, mas que também ele botou lá na Alemanha e tal. É gravidade que pesa, né? Mas o Vélez errou 22 vezes. As inconsistências são repetidas como esquecer, entre aspas, de acrescentar coautores de seus textos. Como, por exemplo, ter citado como de sua autoria única o livro Formação e Perspectivas da Social-Democracia. O título, no entanto, foi organizado pelo diplomata Carlos Henrique Cardim, docente do Instituto Rio Branco. O ministro decidiu, na ocasião, não se pronunciar sobre as revelações. Olha só que atitude baixa. Você tem uma participação num livro, em vez de você dizer que você escreveu um capítulo de livro, que você participou e tem todos esses coautores e quem foi o organizador, não, ele bota como se fosse o livro dele. Ricardo Vélez Rodrigues, além de várias outras inconsistências, recordista, 22 vezes ele tem inconsistências. Não da gravidade do Decotelli, mas muitas inconsistências, né? A Damares Alves, em janeiro de 2019, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos não era mestre em educação e em direito constitucional e direito da família, como afirmava em seu discurso. Na ocasião, ela afirmou que o seu título tem a ver com o ensino bíblico. O quê? Mestre em educação, em direito constitucional e família tem a ver com ensino bíblico? O que mais está... Enfim. Aí ela diz: diferentemente do mestre secular, que precisa ir à universidade para fazer mestrado,
nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Talvez ela devesse ter dito que ela era mestre em ensino bíblico. Não mestre em educação, mestre em direito constitucional e direito da família. Direito constitucional e direito da família são mestrados que você tem que fazer em faculdade de direito. Não na faculdade, numa pós-graduação de direito. Já em mestre em educação, em pós-graduação, na área de educação, tem nada a ver com o ensino bíblico. Oxi, mas enfim. E o Ricardo Salles, em fevereiro do ano passado, aquele mesmo que vocês lembram, né? Queria aproveitar a pandemia para passar um monte de desregulamentação, não é? Aquele que queria mandar uma horda para perturbar Ciro Gomes em um restaurante. E qualquer crítica ou elogio que você tenha a Ciro Gomes, essa é uma atitude, ao meu ver, criminosa. Enfim, vamos lá. Em fevereiro do ano passado, foi a vez do Intercept Brasil revelar que o ministro do Meio Ambiente não é mestre em Direito Público pela Universidade de Yale. A galera gosta de grife, né? Bota Harvard. Harvard vocês vão ver daqui a pouco. Universidade da Alemanha, Yale, grife nossa, tudo que eles querem, né? Título atribuído a ele há anos em seus artigos. O veículo entrou em contato com a instituição que negou a existência de registro de frequência do ministro. Após a reportagem, Salles disse em seu Twitter que a informação de 2012 foi vinculada erroneamente por um equívoco da assessoria e que eles agora estão corrigindo, né? Mas assessoria, vou te contar, viu? E se não bastasse a galera do governo Bolsonaro, tem o Wilson Witzel também. Ele colocou em seu currículo que ele iniciou um doutorado em ciência política, isso é verdade, na Universidade Federal Fluminense, com um período de intercâmbio, a chamada Bolsa Sanduíche, que você faz com uma instituição fora do país, né? Na Universidade de Harvard. Olha a grife aí. Nos Estados Unidos. O Wilson, no entanto, nunca cursou a universidade e, segundo a UFF, a Universidade Federal Fluminense, que ele cursa de verdade, onde ele é doutorando, não se inscreveu para concorrer à bolsa para estudar. Desculpa. Quer dizer, ele disse que ele nem se inscreveu. Tipo, e depois a justificativa dele é um barato. Ele diz assim: não, mas eu tinha uma intenção de cursar em Harvard, pensando nisso, né? Vai ver que sonho assim, Harvard, ir para os Estados Unidos. É difícil. É difícil esse pessoal. Esse pessoal é difícil. Bem, eu queria comentar com vocês esses e outros casos aí da mentirada dos currículos, né? Que o Decotelli, na verdade, foi o maior de todos, porque plágio, como eu disse, doutorado inexistente, pós-doc, tipo, daqui a pouco vai aparecer a galera da graduação dizendo: ei, ele copiava de mim o trabalho. Uma situação muito constrangedora. Mas todos os casos têm níveis diferentes de gravidade, né? E claramente indicando um desejo de, através da chancela acadêmica, conseguir o quê? Conseguir prestígio, conseguir... Por isso que o brief é importante, conseguir uma legitimação junto à sociedade. E é interessante que é o mesmo pessoal que pisa na ciência para se legitimar enquanto direita conservadora culturalmente, né, pisa na ciência, na questão do meio ambiente, negam o aquecimento global, negam a interferência humana, negam a teoria da evolução, quer dizer, desconsideram. O Abraham Weintraub e outros falam mal dos professores, diz que professores falam mal dos alunos, falam que as universidades são lugares apenas de drogas, quer dizer, eles fazem tudo isso para esculhambar com as instituições de ensino, com as instituições de pós-graduação e, paralelamente, querem o título, querem o destaque, querem usar isso para os seus próprios fins, para dizer que sabem mais sobre algo. Né? Que são, como o Damares disse, mestre em educação. Ela devia ter dito mestre em ensino bíblico, e aí se ela diz isso, a gente, se é ou não, é o problema dela com a igreja dela. E, enfim, não seria da nossa conta averiguar esse mestre aí. Mas, enfim, é muito interessante essa coisa da mentira nesse caso. E que eles mentem e que eles distorcem a verdade em outros casos, a gente já sabe. Mas nesse caso é muito interessante porque é numa área que eles buscam destruir, que eles buscam diminuir, mas ao mesmo tempo eles sabem
eles sabem do capital social, eles sabem do que o reconhecimento da ciência e um reconhecimento de currículo, inclusive no exterior, significa na sociedade. Então eles querem usar isso para sua própria popularidade, para se avançar, enfim. E lembrando, gente, que um currículo Lattes longo, qualquer currículo pode ter pequenas inconsistências. Agora, você ter as inconsistências envolvendo você dizer que tem um título que você não tem, você realizar autoplágio como Abraham Weintraub realizou, essas não são meras inconsistências. São coisas muito graves. Dizer que tem mestrado em área que nunca estudou. Não, mestre em Direito Constitucional, estudou Direito Constitucional. Essas coisas são graves. Essas coisas são muito graves, porque mostram um nível de desonestidade, um nível de tentar se aproveitar do capital científico, do capital acadêmico de uma determinada área, o capital simbólico dessas áreas, e usar isso politicamente. É realmente deplorável, para dizer o mínimo. E eles fazem isso para esses fins, né? Lamentável. Mas, enfim, se vocês tiverem mais casos aí de gente mentindo no currículo, pode mandar para mim. Eu depois faço uma nova rodada lá para perto do final do ano, né? Desse pessoal aí do governo Bolsonaro, eu digo assim, os mentirosos fase 2 ou alguma coisa assim, para a gente relembrar, né? Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina, tenho feito vídeos praticamente diariamente, às vezes mais de um por dia. Então, se o YouTube não está te notificando, eu estou te avisando se você assistiu até o final do vídeo. Infelizmente, está tendo esse problema aí das notificações, mas a gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.